Olá a todos, bom dia a todos. Bem-vindos a este webinar dinamizado pela PepData. Vamos iniciar. O meu nome é Fátima Viana, sou gestora de clientes na PepData e hoje comigo, à semelhança da última sessão, está também o meu colega Reinério Pereira. Olá, Reinério, bom dia. Olá, Fátima. Bom dia a todos. Como a Fátima mencionou, o meu nome é Reinério Pereira e desempenho as funções de responsável de desenvolvimento de negócio no grupo PepData. Gostaria de começar hoje com um pequeno disclaimer à semelhança da última sessão. Isto é um webinar e não uma formação, ok? Não vamos explicar o que é a lei, nem tudo o que ela exige. Hoje vamos falar de um dever em específico, que é o dever de identificação e diligência. Este webinar, como já perceberam, está dividido em duas sessões, ambas de meia hora, e tentaremos o nosso melhor para cumprir esse horário, sendo que hoje vamos falar um bocadinho da exigência e das peculiaridades deste dever. E sexta-feira vamos abordar o cumprimento deste dever numa perspectiva mais prática, ou seja, perceber como podemos cumprir este dever na íntegra. Mas vamos começar pelo início e dar só um bocadinho de contexto para quem nos está a ouvir, que não está tão familiarizado com estas questões, não é assim, Reinério? Exatamente, Fátima. Como falámos no nosso último webinar, compliance tem imensas vertentes e, acima de tudo, é muito extenso. Por isso é bastante importante termos uma consciencialização das leis que existem e, acima de tudo, quem está por elas abrangido. Eu diria aqui que estamos naturalmente a falar da Lei 83 de 2017, mais conhecida como a Lei de Prevenção de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, vulgo PBCFT. Muitas vezes também referida pelo termo inglês AML, Anti-Money Laundering, muito normalmente também bastante conhecida desta forma. Obviamente, esta lei, apesar de extensa e complexa, assenta num conjunto de deveres, que na realidade são os 10 deveres principais. E eu aqui vou passar a mencioná-los e enumerá-los. Estamos a falar do dever de controlo, do dever de identificação e diligência, o dever de comunicação, o dever de abstenção, dever de recusa, dever de conservação, dever de exame, dever de colaboração, dever de não divulgação e, o último, mas não menos importante, o dever de formação. Obviamente, alguns destes deveres são deveres mais teóricos, outros completamente práticos, mas no fundo eu diria que hoje vamos nos focar no dever de identificação e diligência, que, a meu ver, talvez seja o mais complexo de todos. Certo, e é aquele que suscita também mais dúvidas. E para falar dele, sem perder muito tempo com legalismos e com artigos da lei, porque para isso temos a formação, eu começaria por referir coisas práticas e falar dos QICs, ok? QICs, que, portanto, é uma sigla para Know Your Customer, que alguns dos nossos clientes também conhecem como formulários de branqueamentos, KICs, portanto, há diferentes formas para chamar estes formulários e portanto, este KIC, este Know Your Customer, que é, no fundo, portanto, um formulário com os campos requeridos e obrigatórios por lei e que serve para identificar o nosso cliente. Ok? Claro que aqui estamos a falar de QIC, Know Your Customer, logo falamos de clientes, mas poderíamos estar a falar dos QITs, Know Your Transactions, para conhecermos melhor as nossas transações, para avaliarmos o risco das nossas transações. Poderíamos também estar a falar dos QIS, Know Your Supplier, para os nossos fornecedores, para conhecermos os nossos fornecedores, ou até para conhecermos as relações entre eles, portanto. Mas eu acho que isto é tema para outro webinar, Rinério. Certo, certo. Até porque aí já vamos cruzar com outra lei. Portanto, eu acho que nos devemos focar
na abordagem e no webinar e no tema que temos aqui, porque na realidade, quando começamos a abordar a outra lei, já estamos a falar do regime geral de prevenção de corrupção e isso falaremos noutro webinar mais tarde. Exatamente. Mas aqui os QICs, e aqui neste, portanto, no dever que falamos hoje, os QICs têm um papel fundamental no cumprimento deste dever, porque são eles que vão, de facto, ajudar a identificar o nosso cliente. Ou seja, a ideia de tudo isto é perceber quem é a pessoa ou a organização, quem é o interveniente no negócio, quem são e que risco podem trazer. E nisto existem algumas noções de ponderadores de risco que poderemos ter em conta, ok? Portanto, devemos entender para a pessoa singular, por exemplo, a categoria da pessoa quanto ao seu estado, ok? Se é PEP, titular de outro cargo público ou político, se é membro da família ou associado. Se é uma pessoa sancionada, e aqui esta sanção vale para a pessoa singular e para a entidade coletiva, que for nossa cliente, é um ponderador de risco, temos que ter conhecimento se estas pessoas são sancionadas. E outro ponderador de risco que também temos que ter em conta é se o país de origem da pessoa ou da entidade, ok, é um país que tenha sanções no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Efetivamente. Há que terem atenção que há diferentes tipos de sanções, e que uma entidade ou país, atenção, Uhum. pode ser sancionada por coisas que na realidade não estejam associadas ao branqueamento de capitais. É preciso ter muita atenção a isso. Sem dúvida. E essa é uma pergunta que tenho recebido muitas vezes, porque, por exemplo, a Rússia é um país sancionado por uma variedade de questões numa série de listas mundiais de sanções. Mas a verdade é que a Rússia não está sancionada no âmbito da prevenção do branqueamento de capitais. E é preciso ter atenção a este tipo de sanção, não é? Nem mais. E eu aqui acrescentaria um ponto que também é extremamente relevante, que é preciso ter em conta também o respectivo país. E digo isto porque hum, pode não ser sancionado, mas, por exemplo, na listagem de países terceiros, ele pode estar mencionado. E o que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar de efetivamente estar presente na listagem de países terceiros de risco elevado do GAFI. E estes também vão apresentar o seu respectivo risco. Precisamente. E é para percebermos de facto, e a consulta destas listas serve para percebermos de facto se a pessoa ou a organização com quem vamos fazer um negócio tem alguma destas classificações, se é PEP, etc., se está sancionada ou se em geral apresenta algum nível de risco. E aqui, Reinério, quanto à pessoa singular, eu vou dizer, atrevo-me a dizer, que a identificação é simples, e ponho este simples entre aspas, porque Uhum. é mais fácil recolher informação de uma pessoa singular, de um cliente coletivo, ok? E que elementos é que nós devemos recolher para cumprir corretamente com este dever de identificação, ok? São os seguintes, eu vou enumerar aqui os elementos obrigatórios para identificar uma pessoa singular. Portanto, a fotografia da pessoa singular é um elemento de comprovação de identidade obrigatório. O nome completo da pessoa, a assinatura da pessoa, a data de nascimento e a sua naturalidade e a sua nacionalidade. É claro que nós conseguimos retirar esta informação do documento de identificação, não é? Que vamos pedir ao nosso cliente ou ao nosso futuro cliente, que é também um elemento obrigatório termos do nosso lado, que é aqui o documento de identificação. Também necessitamos de saber se este cliente tem outras nacionalidades, ok? Qual é que é o seu NIF? Se porventura o cliente for estrangeiro, ter o equivalente ao NIF portanto, no estrangeiro. Qual é a sua profissão e entidade patronal, se a pessoa porventura ainda exercer alguma profissão. Necessitamos também do endereço da residência permanente, okay? Da morada da residência permanente e um comprovativo dessa morada. E também temos que verificar se esta pessoa singular é uma pessoa identificável, ou seja, se é PEP, se é TOCPP, se é associado, etc. Okay? Aqui, na pessoa coletiva,
e agora vou passar a enumerar os dados de identificação necessários para então cumprirmos com este dever de identificação e diligência para a pessoa coletiva. Aqui para a pessoa coletiva complica um bocadinho, porque nós necessitamos de recolher os seguintes elementos. Temos que ter a identificação dos representantes dos clientes. Okay? Temos que ter a identificação dos representantes e temos que ter um comprovativo da habilitação legal da representação destes clientes. Okay? Não chega a ter o nome destes representantes. Para cada um destes representantes, nós vamos ter que preencher um formulário individual e vamos ter que identificar estes representantes individualmente, com os elementos que vos disse anteriormente, que servem para identificar uma pessoa singular, ok? Necessitamos de ter também a denominação e o objeto da entidade, necessitamos de ter o CAI da entidade e também o seu país de constituição. Necessitamos de ter também a morada da sede social e a morada das sucursais, se existirem. Necessitamos de ter o número de identificação da pessoa coletiva ou o número equivalente, se porventura temos que ter o equivalente ao número de identificação. Se for uma entidade estrangeira, temos que ter então esse número de identificação, portanto, da entidade estrangeira. Necessitamos também de recolher a identidade dos titulares de participação no capital e direitos de voto de valor igual ou superior a 5%. E para cada um destes titulares vamos ter que os identificar. Okay? Sejam eles pessoas singulares ou coletivas, vamos ter que preencher um formulário para todos estes titulares. Okay? Depois, temos também que identificar e ter a identidade dos titulares dos órgãos de administração e quadros superiores com poderes de gestão. Necessitamos também de identificar o beneficiário efetivo do cliente. E acho que cheguei ao fim. Portanto, como veem, é muita informação e nesta questão das entidades coletivas, o processo de análise de risco pode ser um desafio, ok? E eu posso deixar aqui um exemplo. Se tivermos uma empresa cujos seus titulares de órgãos de gestão ou beneficiários efetivos sejam outras entidades coletivas, como vos dizia, precisamos de identificar essas entidades coletivas no seu todo também, ou seja, nós temos que ir tão profundo quanto necessário para encontrar o beneficiário efetivo último. Okay? E porquê que é importante este processo? É importante, como estão a ver no diapositivo, porque a empresa A pode não apresentar nenhuma questão, pode ser uma empresa limpa, portanto, aquela empresa que é a nossa cliente, a empresa A, pode não apresentar nenhuma questão. No entanto, um dos elementos dos órgãos de gestão da empresa B, que detém aqui capital da empresa A, pode ser uma pessoa sancionada ou pode ser até uma pessoa que, não sendo sancionada nem sendo PEP, poderá ter notícias adversas no âmbito de um crime de branqueamento de capitais ou algum tipo de processo judicial em curso. Nesse caso, temos que avaliar bem o risco e entender como é que estas questões podem afetar o nosso negócio. Claro que sim, Fátima. Depois desta longa dissertação, tens toda a razão no que estás a dizer. E até porque, e não perdendo aqui o fio à meada, sabemos por experiência que esta estratégia habitual de omitir os beneficiários efetivos neste quase, eu diria, loop de empresas, é utilizado frequentemente. E por isso é extremamente importante e relevante percebermos que quem em determinado tipo de negócio pode estar a ser usado ou utilizado como máscara, fachada, para situações ilegais. Depois temos também, por outro lado, e nós sabemos que os meios para cumprir estes deveres, por vezes, não são assim tão não estão assim tão à mão, portanto, são por vezes meios escassos. O que acontece é que este processo pode se tornar difícil, mas eu diria que ainda assim é bastante possível de o efetuar. E digo isto porque temos aqui, ao começarmos a falar destas coisas, temos aqui já outro dever a entrar e que acabamos por estar a cumprir também, que é o dever de exame. E eu aqui diria,
a lei pede-nos que nós examinemos os dados e que percebamos se há ou não algum risco associado. São deveres que acabam, na realidade, por se juntar em todo o seu processo. Correto, até porque é esse exame que nos vai dizer quais são as diligências, não é? Porque o dever que estamos aqui a falar se chama identificação e diligências, portanto, é este exame que nos vai dizer quais as diligências a tomar, se devem ser diligências simples ou reforçadas. Mas, no fundo, o que este dever pede é que recolhamos todas estas informações para termos pleno conhecimento de quem é o nosso cliente, quem é o interveniente do nosso negócio, não é? Tudo isto para que possamos avançar sem medos e, sobretudo, sem riscos. As pessoas, Rainério, muitas vezes são apanhadas de surpresa com isto. E, sobretudo os nossos utilizadores, os utilizadores aqui da plataforma da PepData, quando abrem um QIC, veem tantos campos para preencher, que não raras vezes me ligam a dizer, oh, Fátima, eu tenho que preencher isto tudo, mas eu não tenho estes dados. E eu entendo, mas também é super importante que entendam que estes são os dados exigidos por lei. São aqueles que a lei considera necessários para cumprir em pleno com este dever de identificação. Exatamente, Fátima. E o que as pessoas também muitas vezes não sabem ou não compreendem, é que esta lei passa por cima do RGPD, Uhum. ok? Ou seja, eu diria que parte das imposições que o RGPC tem de não partilha de determinados dados, aqui não tem qualquer tipo de fundamento, porque as entidades que são obrigadas a cumprir com esta lei têm autorização, ou mais ainda, eu diria que têm o dever e a obrigação de pedir estes dados. Pois, esta também é uma das questões que eu ouço mais vezes por parte dos clientes, é esta quase descrença de ter que fazer este tipo de recolha. Eu ouço muitas vezes, então, mas eu vou pedir isto aos meus clientes, isso é coisa para os bancos e para os advogados. Certo é, porque bancos e advogados são entidades obrigadas, mas os nossos clientes e as pessoas que trabalham com a PepData também são entidades obrigadas e têm toda a legitimidade em pedir estes dados também. Um, e também, às vezes, Rainério, deixa-me partilhar que há um espanto quando dizemos aos clientes que este trabalho de identificação e diligência deve ser feito antes de os clientes se tornarem de facto clientes e não depois de termos realizado negócio. Sem dúvida, porque isso ajuda-nos a mitigar os riscos. Como falámos, nós no último webinar abordámos bastante este tema, é extremamente importante que as organizações percebam o risco de fazer negócio com determinada entidade. Porque se só fizerem efetivamente o preenchimento depois de acordarem todos os termos do negócio, muito provavelmente mais tarde vão perceber que aquele é um cliente com um grande nível de risco e muito provavelmente o que vai acontecer é que vão ter que suspender o respectivo negócio. Exato, até porque, como diz o nome da lei, esta lei serve para prevenir o branqueamento de capitais e a prevenção faz-se antes portanto, do desastre acontecer, não é? E, consequentemente, portanto, esta análise vai prevenir riscos para a empresa de cada um. E, claro, há que ter em conta que, portanto, uma pessoa pode não ser uma pessoa identificável, uma pessoa singular, ou uma pessoa coletiva pode não ser sancionada nem nada, e pode ainda ter um risco elevado, não é? Pode nem não existir assim indicadores na hora, pode não existir um alerta na hora, mas mesmo assim pode ter um risco elevado. E eu queria dizer que há formas simples de perceber e avaliar isso, mas acho que essas questões temos que deixar para sexta-feira, não é? Precisamente. E além disso, há aqui outro ponto de extrema relevância, que é, nós temos que ter a noção que os dados recolhidos têm que ser sempre de fontes oficiais. Convém que toda esta informação venha de fontes oficiais e credíveis e não de blogs ou de umas páginas de internet que nós encontremos por aí. Mentalizem-se disso, sempre fontes oficiais e credíveis.
Exatamente, até porque tudo o que colocamos nos KICs, não é? Nos QICs, tem que estar, portanto, todas as informações têm que estar comprovadas corretamente, os documentos têm que apresentar, portanto, temos que conseguir ver o documento de forma correta, tem que estar tudo muito comprovado para termos a certeza por um lado, o nosso QIC está preenchido corretamente e, por outro, para podermos perceber e analisar o risco que ele apresenta também de forma correta e segura, não é? Porque se tivermos ali um documento mais amassado, ou se tivermos ali uma fonte que não é tão oficial, ou encontramos uma página de Facebook ou um blog, como tu disseste, para validar alguma informação, pode-se tornar aqui complicado gerir estas comprovações. Portanto, tem que ser tudo comprovado muito, muito direitinho, tudo preenchido corretamente, para percebermos então e analisarmos o risco de forma correta. Claro que sim. Mas aqui, apesar de muitas vezes, e corrige-me, Fátima, se eu estiver enganado, hum, muitos dos nossos clientes dizerem: "Ah, gasta-se muitas horas nisto". A verdade é que não tem que ser assim, porque, como tu disseste e bem, há formas simples e rápidas, algumas até imediatas, ok? Que permitem cumprir com todos estes deveres, que a lei nos obriga. Pronto, exatamente. E é precisamente dessas formas que vamos falar na próxima sexta-feira, portanto, na segunda parte deste webinar. Vamos falar de como cumprir estas exigências, como compreender os níveis de risco apresentado ou avaliado e perceber o que fazer nas várias situações, ok? Vamos dar exemplos práticos, vamos falar de casos que podem ocorrer que não são tão conhecidos ou que podem apresentar um grau de dificuldade de avaliação mais elevado e vamos falar de como perceber que existem risco, mesmo que existem riscos, peço desculpa, mesmo que pelas informações dos nossos QICs isso não seja assim muito visível nem pareça tanto. Nem mais, Fátima, mas isso vai ser na sexta-feira. Eu penso que o nosso tempo por hoje já está a chegar ao fim, Está a terminar. por isso resta-nos agradecer a todos que assistiram, ao nosso webinar, e contamos com a vossa presença na próxima sexta-feira, à mesma hora, para percebermos então, como aplicar tudo isto que abordámos neste webinar e já no anterior, e vermos isto na prática e de uma forma simples, a ser aplicado. Muito obrigado. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Até sexta-feira. Sexta-feira receberão também, então, aqui um reminder com, portanto, com a hora da sessão e com a checkbox para entrarem aqui na sessão. Portanto, vemo-nos a todos na próxima sexta-feira e até lá tenham o resto de um bom dia e de uma boa semana. Obrigada a todos. Com licença. Obrigado a Bom todos. Bom dia. dia. Bom dia.